Neste verão, o sol se faz presente com mais intensidade em nossa região. Os termômetros costumam bater a casa dos 30 graus, propiciando aí um cenário perfeito para desfrutar de uma boa piscina, cachoeira e rios. Mas também é momento de reforçar os cuidados com o corpo, principalmente a pele, evitando doenças como câncer de pele e a tão temida insolação. E para falar sobre os cuidados aí com a insolação, conversamos a partir de agora com a médica dermatologista Fernanda Carla. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso Tom Maior. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os telespectadores e aos nossos ouvintes. Então, Obrigada pelo convite. nós que agradecemos a sua participação, doutora Fernanda. E olha, tão temida insolação, né? Eu queria já, esse nosso bate-papo, iniciar aqui, você explicando para a gente o que é a insolação e como ela é causada. Então, a insolação, ela é um conjunto de sintomas. Então, é aquele vermelhão, muitas vezes com queimadura na pele, calafrios, febre e ocorre por um aumento repentino na temperatura da pele. A causa mais comum é sol, a exposição intensa, prolongada ao sol sem proteção, não só protetor solar, mas chapéu, blusa de proteção, mas pode ocorrer também em pacientes, em pessoas que às vezes podem estar malhando, tipo, com uma atividade física muito intensa, ou pessoas que estão em algum local muito quente. Isso também pode acontecer. Doutora Fernanda, era exatamente essa pergunta. Eu ia te perguntar, que eu ia fazer agora, né? Se a insolação é causada aí apenas pela exposição prolongada ao sol, ou pode acontecer aí de outras formas. Então, você já explicou para a gente que em um ambiente mais quente também é possível ter insolação, né? Aí, Exatamente. Então, se a pessoa tiver, às vezes, por exemplo, alguém que trabalha, tem pessoas que trabalham, às vezes, em locais muito quentes, então pode ter insolação também. E quem faz muita atividade física, tem gente que às vezes faz uma atividade física extenuante, então pode ter também insolação. E aí a insolação pode até trazer risco à vida, né? Infelizmente. Tem pessoas que têm que, às vezes, parar no hospital por causa de insolação. então já entrando aqui nesse assunto, doutora Fernanda, quais são os perigos aí da insolação para a saúde? A insolação, além da questão da queimadura de pele, então toda vez que você tem uma queimadura, você pode ali estar tendo um dano no seu DNA da pele e pode aparecer, às vezes, por aquela única queimadura, um câncer de pele daqui 15, 20 anos. E tem também os perigos agudos, né? Que é a sua pressão pode abaixar muito, você pode desidratar, e aí você muitas vezes o aporte de água oral não é suficiente. Às vezes você vai ter que ir para emergência, tomar soro na veia, porque o paciente pode até entrar em choque e até ir a óbito. Então a insolação, dependendo do nível dela, da intensidade, pode até matar. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, que fica num barco à deriva, por exemplo, num rio ou no mar, o tempo todo exposto ao sol, isso pode, inclusive, levar a óbito a pessoa. E quais são aí os sintomas e como se caracteriza aí a insolação? Então, a pessoa vai ter aquela sensação de que o corpo está quente, ficar toda vermelha, e aí começa a ter calafrios, pode ter febre, fraqueza. Então, é aquele sintoma, uma sede excessiva, tá? É isso que acontece. Doutora Fernanda, e tem um grupo de risco aí para a insolação? Geralmente pessoas branquinhas como você, então fototipo 1, fototipo 2, então as pessoas mais branquinhas ou ruivas ou de olhos claros são maior risco. Eu estava até aqui falando antes da gente começar a nossa entrevista com meu colega Vinícius Tondro, ele perguntou, você já aconteceu aí de você estar na praia e ter uma insolação? Eu sou muito cautelosa, eu passo muito protetor solar, doutora Fernanda, mas olha, como que faz com couro cabeludo? Ó, o couro cabeludo tem que usar chapéu, boné e o protetor em spray, é uma coisa ótima para você usar. E quando você queima no couro cabeludo, você tem que ser avaliado por um dermatologista para ver se a questão realmente foi porque às vezes o cabelo estava partido no meio ou de lado, se queimou só nessa região. Agora, quando queima em todo o couro cabeludo, tem que avaliar se você não está com uma calvície. Mulheres também sofrem de calvície. Então, às vezes, já é uma manifestação precoce de que você está com calvície. Então, está
com pouco cabelo para proteger. Então, tem que avaliar isso também. E uma questão que a gente acaba pecando, doutora Fernanda, é, por exemplo, você citou aí que não é apenas, né, a Acho exposição que ao... caiu um pouco. Recuperamos? Então, como você disse, não é apenas a exposição ao sol que causa insolação. E a gente acaba pecando aí em utilizar o protetor solar, aí eu já falo de mim, quando a gente vai em outras situações, né? Quando está num ambiente mais quente ou então exposto a muita luz. E isso é um erro bem grave, né? Exatamente. As pessoas acham que é só o sol que queime. Não. Pensa que é tudo que é luz e calor. Então, luz de celular, computador, lâmpadas e calor. Calor de cozinha. Você já viu aquelas senhorinhas que têm a mão toda manchadinha, que cozinha muito? Calor de banho quente, bebida quente, secador. Então, tudo que é luz e calor contribui para o dano da pele e manchas. E qual que é a forma aí de prevenir contra a insolação, independente de ser aí a exposição ao sol ou é essa questão do calor? Fotoproteção. Então, primeiro, protetor solar, mas não é só o protetor solar. Blusa com proteção, luvas. Hoje eu fico muito feliz em ver nas ruas que os motoqueiros todos, praticamente todos usam luvas, chapéu, sombrinhas, sombreiros. Então, a gente tem que usar e abusar disso. O Brasil era para ser aquele país que todo mundo estava andando na rua de sombrinha e a gente vê isso muito pouco. Então, tem que usar, tem que se proteger. Então, não é só o protetor solar. O protetor solar sozinho, ele não faz milagre. Até, como você disse no início da reportagem, o índice de radiação solar aqui é muito alto. Doutora Fernanda, em caso de insolação, como a pessoa deve proceder? Em caso de insolação, beber muito líquido, tomar um banho frio, que ajuda bastante, tá? O mais frio que conseguir. E se tiver com a pressão mais baixa, muita fraqueza, já se dirigir à emergência, tá bom? Então, isso é o mais importante, abaixar essa temperatura da pele. Então, entrar muito líquido para dentro, tanto para dentro como para fora, e tem que ser água gelada. É exatamente essa questão de quando procurar ajuda médica que eu ia te perguntar agora. Qual que é o tratamento? Você disse que o soro, né, colabora muito, mas quando isso apresenta uma situação crítica nessa questão de insolação? Se a pessoa tiver com muita fraqueza, que ela não está conseguindo se manter em pé, geralmente hoje o aparelho de pressão é fácil. Aferir a pressão, se a pressão estiver muito baixa, abaixo de 9, por exemplo, 9/6, 9/5, a pessoa está com muita fraqueza, ou ela não está conseguindo beber líquidos, ela está sentindo, às vezes está com vômitos, está com enjoo, aí tem que levar para emergência para ela receber essas medicações na veia. Doutora Fernanda, e agora vamos aos cuidados diários, né? Porque você falou aí da fotoproteção. Tem mais alguma outra coisa que as pessoas em casa que estão nos acompanhando aqui na Sagres TV pode fazer diariamente para evitar aí insolação ou qualquer problema na pele, por exemplo? Não apenas, né, com essa proteção externa, mas em relação à alimentação, ao ingerir o aumento, né, do consumo de líquidos. Então, beber muito líquido, comer muitas frutas, verduras, alimentos mais frescos, isso ajuda. Muita vitamina C, que tem antioxidante, então laranja, acerola, morango, isso também vai ajudar. E o principal é protetor solar, líquido, boa alimentação. Então, resumindo, bons hábitos de vida. E escolher os horários para fazer suas atividades externas. Você não precisa de... Se você pode caminhar no início da manhã, no início da tarde, por que você vai 10 horas, 2 horas da tarde? Às vezes eu vejo pessoas correndo, principalmente no final de semana, meio-dia. Então, escolha horários. Se você pode escolher os horários para as suas atividades, escolha horários mais no início da manhã ou no final da tarde, que o sol é menor. Tá bom? Estamos conversando com a médica dermatologista Fernanda Carla. E no caso daquelas moças, mulheres que gostam de fazer o bronzeamento, naqueles lugares, né, que fazem esse bronzeamento aí, essa exposição, que fica um período
considerável no sol, muitas vezes não passam o protetor solar para colocar aquela marquinha em dia. Qual que é a sua recomendação para essas mulheres e homens também que estão aderindo aí a esse tipo de bronzeamento? Gente, isso é moda. Então, a minha recomendação é não fazer. É o que eu falo. Se você pegar, às vezes, uma mãe de uma amiga sua, por exemplo, duas coleguinhas, uma mãe que sempre bronzeia e uma mãe que sempre não bronzeia. Daqui 20 anos é que nós vamos ver o resultado disso. Então, quando você é jovem, nossa, a marquinha é linda, é maravilhoso, todo mundo acha bonito. Daqui 20 anos, quando você fica mais velho, o que a gente vê é só mancha, câncer de pele. Então, você não precisa de bronzear para ser bonita. Aceita o seu tom de pele, seu tipo de pele. Então, tem gente que é branquinha, tem gente que é ruiva, tem gente que é morena, tem gente que tem um tom de pele mais amarelado. Então, você tem que se amar do jeito que você é. E não ficar tomando sol, porque você está causando mal a si mesmo. Então, você está provocando um dano para você. Doutora Fernanda, e quantos dias demora aí para curar a insolação? Então, depois que vem esse eritema, o eritema ele não é imediato, ele é em torno de 2 a 7 horas que ele aparece. Por isso que as pessoas entram na insolação, porque na hora ela não vê. Então, depois ela vai passar por uma parte que vai descamar toda a pele, para essa pele toda se recuperar. Esse período todo leva aí uns 15 dias, mas a fase mais crítica, uns 3 a 5 dias já se resolve. Mas a pele só vai estar totalmente recuperada depois que descamar toda a pele e surgir uma nova. Então fica aí o alerta para quem viaja, né? Que normalmente a viagem dura aí 7 dias. Então, se no primeiro dia já tem insolação, acaba o passeio todo, né, doutora Fernanda? Exatamente. As pessoas elas querem chegar na praia, principalmente nós goianos, né, que não temos praia. Nossa, mas eu quero voltar bronzeado. E aí no primeiro dia ele já quer tomar todo o sol da vida. Então, gente, passa protetor. Você, de qualquer maneira, em praia, a gente vai bronzear de qualquer maneira. Quem bronzeia? Porque tem pessoas que são muito branquinhas que só ficam vermelhas. Então, dependendo do fototipo, tem gente que nunca vai bronzear. Mas quem bronzeia, fique tranquilo. Com 7 dias de sol, usando protetor, se protegendo, você vai voltar a bronzear de qualquer forma. E o bronzeado saudável. Não precisa de você ficar exposto ao sol. Só de você caminhar um pouco na praia e no mar, estar sentado debaixo do sombreiro, o sol já reflete na areia, que é uma superfície clara, e reflete em você. Então, você vai bronzear de qualquer jeito, não precisa ficar exposto. Doutora Fernanda, e qual a diferença entre insolação e intermação? Intermação? Eu não conheço esse termo, intermação. Não? Então, não, vamos acho que não é um termo médico. Não é? Então a gente já exclui aqui que só é, então, insolação. E em questão dos bebês, como proteger os pequeninos aí quando for a um passeio, piscina, praia, beira de rio? Qual que é a indicação para cuidar dos pequeninos? Protetor solar só a partir dos 6 meses, o ideal é a partir de 1 ano. Então, bebê, gente, não é para colocar no sol. É para ficar realmente com a roupa de protetor solar, chapéuzinho, colocar em piscina, nessas coisas só nas horas sem sol mesmo. Agora, criança, depois de uns 2 anos, já fica um pouquinho mais difícil de controlar, porque eles querem ficar na piscina o tempo todo. Então, o ideal é blusa com protetor solar, chapéu e reaplicar protetor solar a cada 2 horas. E muito líquido. Toda hora você oferece um líquido para a criança, porque eles vão estar tão entretidos ali na brincadeira que eles vão esquecer de beber líquido. É complicado eles também ficar com o bonezinho ou um chapéu, né? Que criança é difícil. Mas se você começa desde o início, vai conversando com a criança, se não ficar com o chapéu, não vai poder ficar na piscina. Com o tempo eles acostumam. É muito mais fácil a gente aprender isso desde criança do que a gente aprender na idade adulta. Então eles pegam esse costume. É isso, doutora Fernanda. E eu recebi também aqui uma dúvida quanto a práticas de atividade física e nesse período de meio-dia, 1 hora, tem muitas pessoas que, com o dia a dia corrido, né, aqui trabalha período integral e aí o tempinho que sobra ali, o horário de almoço. Qual que é a recomendação para esses atletas aí que gostam de manter o ritmo de atividade física e acaba escolhendo aí um horário mais, né, propício a uma insolação ou esse ambiente mais quente?
Ó, a orientação é: evite fazer atividades ao ar livre nesse período. Procure academias que têm ar-condicionado. Fique sempre com a garrafinha de água do lado, se hidrate bastante, que aí não terá problemas. Combinado, então, conversamos com a médica dermatologista Fernanda Carla. Muito obrigada, doutora Fernanda, por esclarecer Obrigada a aqui vocês. com a gente todas essas questões de insolação, porque a gente acredita que é só quando vai expor ao sol que precisa passar protetor solar, então não é bem assim que as coisas funcionam. Não, infelizmente as coisas não são tão fáceis. Deus não ia deixar tudo tão facinho pra gente. A gente Tá tem que bom? Muito esforçar um obrigada pouquinho. pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação, doutora Fernanda. Até a próxima. E para você, Até. e para você que nos acompanhou aqui no nosso sistema Sagres de Comunicação, na Sagres TV, e quer acompanhar aí a entrevista com a doutora Fernanda sobre insolação, é só acessar o nosso sagresonline.com.br.